Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, a nossa unidade curricular Programação Mobile, Mobile, aplicada a jogos digitais. Aqui o professor Sidney que vos fala. Nosso conteúdo de hoje, vamos dar uma retomada, dar continuidade nas nossas, aqui unidade, plataformas de desenvolvimento mobile, tá? Tem gente que fala mobile, tem gente que fala mobile. Dentro dessa área aqui, vamos analisar hoje algumas questões da aula anterior e damos continuidade no assunto hoje, continuando aqui esse assunto aqui, tá bom? Na aula anterior descobrimos o que são plataformas de desenvolvimento mobile e por que elas são ferramentas essenciais, né, para a gente criar os aplicativos, para criar jogos, né, e funcionar direto no celular. Exploramos também alguns conceitos como as APIs e os CDKs funcionam, né? O que são, para que serve. Vimos como eles desenvolvem, né? Como se desenvolver sem uma plataforma. É como tentar montar uma casinha, né? Um castelo de Lego, só que sem Lego, né? Só com massinha, lembra? Então, essa é a ideia da continuidade da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver alguns tópicos diferentes, vamos ver práticas de vetores que impactam o desenvolvimento do mobile, né? Experiência do usuário, né? Experience, ou compatibilidade, desempenho, né? De segurança na parte do mobile. E vamos finalizar daí com algumas atividades, né? Para consolidar tudo isso. A professora Nicole vai estar desenvolvendo essas atividades com vocês dentro da sala de aula, tá? Nossa aula hoje é um pouquinho diferente da tradicional, mas nós vamos conseguir passar tudo para vocês, tá? Vou deixar esses minutinhos aqui também, né, com a professora Nicole aí. Ela vai dar um pause aí no vídeo aí na sala de aula com vocês. Contar esses minutinhos aí para vocês fazerem essa dinâmica aí, esse quebra-gelo, tá bom? O professor vai passar aqui mais rápido, ela consegue pausar o vídeo depois aí com vocês. Então, ligue 4 pontos com apenas 3 linhas, tá? Então, ela vai fazer essa questão aí, tá, prof. Nicole? Então, nesse momento, então, você pausa o vídeo aí, tá? Conta os 5 minutos que precisam aí. E depois você pode soltar, vai ter já a resposta aí na sequência para você, tá? Uma das respostas possíveis é fazer desse jeito aqui, tá? As linhas assim, um triângulo. A outra é em forma de N, né? Então você pode fazer desse jeito aqui, tá? Então, três linhas para ligar os 4 pontos, né? Essa aqui é a proposta do nosso quebra-gelo aqui. E vamos continuar aqui então. Então, muito se observa-se, né, a gente consegue entender, conforme a nossa aula anterior, muitos sistemas antigos foram descontinuados, não sobreviveram, né? Por que será que eles não sobreviveram? Porque eles não acompanharam a mudança do mercado, né, turma? Então, o toque dele, né, a parte da tela, atualização no App Store, né, integração com a internet. Então, essas questões aí no mercado, não acompanhando as mudanças do mercado, fizeram com que esses sistemas operacionais morressem, né, não sobrevivessem, tá bom? Então essa é uma observação importante complementando a aula anterior. Outra questão importante, né, o Android. O Android venceu por ele ser um sistema aberto. O que é a vantagem de um sistema aberto, turma? A vantagem é que tem muitas pessoas interessadas entrando e desenvolvendo dentro desse sistema. Então ele acabou ficando forte, robusto, por ser sistema aberto, né, e versátil. Então foi adotado por várias marcas aí no mercado e hoje é a pioneira do mercado aí junto com iOS, né? E a própria iOS, que nós vamos falar aqui também, venceu por ser estável, então ela te garante exclusividade de segurança total, né? Até hoje não se via falar de vírus para iOS, né? Agora está tendo uns rumores aí, mas até hoje não tem nada palpável, nada que seja claro assim que tenha vírus para iOS, para sistema iOS. Então, estável, exclusivo, né? E com excelente desempenho, né? Então, ela te entrega toda essa questão, a marca vende isso, né? E tem os clientes específicos que compram por causa dessas propriedades aí, tá bom? É só uma observação para a gente relembrar por que que algumas ficaram e por que que algumas morreram, né? Antes, na aula anterior, a gente pediu para vocês fazerem uma linha de tempo, né? Essa linha de tempo falando de todos os aplicativos, né? Os sistemas operacionais existentes durante esse período até o dia de hoje, tá bom? Revisão interativa da aula anterior, né? Então, esse minuto aqui, esse tempo aqui, eu vou deixar para a professora Nicole também desenvolver a atividade com vocês. Vocês vão tentar resolver isso aí. Isso aqui pode ficar como tarefa para casa também, professora Nicole, tá?
porque eu não sei como que está a conexão dele aí hoje para eles poderem pesquisar isso, né? Então, vão responder o que é um API e dar um exemplo, né, aplicado em jogos dentro dessa resposta, tá? Vão responder também para mim, para que serve o CDK em uma plataforma de desenvolvimento, tá ok? Qual as vantagens de usar uma plataforma pronta para Flutter e o Unity, tá? Qual que é as vantagens para a gente usar essas plataformas? Pergunta número 4. Você lembra algum sistema operacional que sumiu, né? E por que ele sumiu? Por que ele deixou de existir? Por que ele morreu? Lembra? A gente acabou de falar alguns exemplos de softwares, né? De sistemas operacionais que morreram, né? E quais são esses, então, né? E por que eles morreram? Só um, né? Preciso citar um. E o quinto aqui é: que fatores são essenciais para um bom aplicativo mobile, né? Tá bom? Então, a professora Nicole, nesse momento, para aí o vídeo com vocês aí para vocês responder. Se vocês tiverem respondido já, né, na primeira aula, como ela está fazendo a primeira aula com vocês aí, já está com o material aí liberado para vocês, vocês só continuem e fazem a revisão com ela aqui pelo vídeo, que tem as respostas que o professor comentou aqui a seguir, tá? Se não fizeram, ela vai parar o vídeo agora por 10 minutos aqui e dar o tempo para vocês conversarem entre vocês e responder essas perguntas. Essas perguntas depois precisam ser respondidas no class, tá? Essa atividade está no class e vale nota. Tá ok? Vamos lá então, respondendo ali a pergunta número 1, o que é um API, né? E dei um exemplo quando é aplicado em jogos. A nossa resposta teria que ser parecida com essa aqui, o professor trouxe a resposta comentada para vocês. Uma API, né, uma interface de programação de aplicações, é um conjunto de comandos, funções, que permite que um aplicativo se conecte com outro sistema ou serviço. Exemplo no jogo. Um jogo mobile, né, pode usar um API do Google Maps para mostrar a localização real do jogador no mapa dentro do jogo, tá? Então registra essa informação, revisão dessa pergunta, pode ser que ela caia na tua prova, tá bom? Pergunta número 2, para que serve um CDK, né? É uma plataforma de desenvolvimento, né? Em uma plataforma de desenvolvimento, desculpa. A resposta é: o CDK, Kit de Desenvolvimento de Software, é um pacote que oferece ferramentas. Lembra que a gente falou a nossa caixa de ferramentas? Ela tem bibliotecas dentro dela, exemplo, né? Simuladores para ajudar a desenvolver e criar, testar, publicar aplicativos, né? E o exemplo aqui, ela é como uma caixinha de Lego, né? Vem com tudo que você precisa para montar um aplicativo, tá? Então essa pergunta também é importante você revisar e aprender ela, porque provavelmente seja pergunta também de prova. E qual é a vantagem de usar uma plataforma pronta como Flutter ou a Unity? Qual seria a resposta que o professor esperaria? Seria dentro disso aqui, tá? Que eu vou falar para vocês. As plataformas prontas economizam tempo e esforço, pois já oferecem recursos prontos, né? Como interação com sensores, suporte diferentes de sistemas operacionais e bibliotecas otimizadas. Elas permitem criar aplicativos e jogos com mais rapidez e qualidade, além de facilitar e publicar, né, esses aplicativos nas lojas, na Apple Store e na Google Play, tá? Então é bem interessante a gente aprender isso, né? A gente não precisa criar nada do zero, né, turma? Por quê? Porque já existe, né? Então a gente vamos usar essas ferramentas aqui a nosso favor. Número 4, né? Você lembra algum sistema operacional que sumiu e por quê? Essa era a pergunta. Sim, nós lembramos, a resposta teria que ser sim, tá? Não tem como ser outra resposta diferente disso. E aqui eu listei alguns sistemas operacionais, tá? Você só precisa falar um, mas aqui está a resposta de alguns exemplos aqui para você. O Symbian, usado nos celulares Nokia, perdeu espaço por falta de inovação e aplicativos. BlackBerry OS era popular porque era para e-mails e perdeu para Android e iOS, né? Perdeu bonito. E o Windows Phone, né, fracassou por não atrair desenvolvedores e aplicativos populares. Esses sistemas não acompanham as mudanças do mercado, né, como interface por toque, lojas e aplicativos e conectividade constante. Então foi esses motivos aqui que fizeram essas empresas aqui de sistemas operacionais quebrarem, né, pararem de funcionar. Tá ok? E a quinta e a última pergunta: que fatores são essenciais para um bom aplicativo mobile, né? Respostas, né? Qual que é a resposta que eu preciso que vocês tenham, né, concluído aí? Alguns fatores são UX, né, a experiência do usuário,
deve ser intuitivo e fácil de usar. A gente vai falar bastante sobre UX na nossa próxima aula, tá? Que é a experiência do usuário, vamos trabalhar bastante sobre isso. Compatibilidade, funcionar bem em diferentes aparelhos e sistemas. Desempenho, né? Precisa ter um desempenho, precisa ser rápido, leve e estável. Segurança, né? Segurança para proteger nossos dados de usuário. A conectividade tem que funcionar com o Wi-Fi, né, atual, Wi-Fi 4G, 5G, né? Daqui a pouco temos outros Gs aí. E monetização, se for pago e com anúncios, deve ser equilibrado, né? Então, a gente precisa ter esse bom senso aqui para funcionar esses aplicativos ser vendidos, né, essenciais. Teste de validação, garantir que não tenha bugs ao ser lançado, né? Principalmente nos seus lançamentos ali, ele tem que estar com um produto bem estável, tá? Então são fatores essenciais para um bom aplicativo mobile, tá? Então guarda essas referências aqui que são bem importantes, tá bom? A professora pode parar o vídeo nessas questões para vocês anotarem, né? Para vocês corrigirem a questão de vocês. Podem voltar o vídeo, tá? Fiquem à vontade para fazer essas atividades aí, tá? Essa atividade tem 10 minutos, já foi contabilizada, a professora vai gerenciar esses momentos aí com vocês. Conceituando, né, nosso conteúdo de hoje, né, ao desenvolver aplicativos para os dispositivos móveis, é importante levar em consideração os seguintes fatores. Já tinha falado nas perguntas ali, né, mas vamos complementar aqui. UX, né, que é chamado experiência do usuário, né, UX Experience, que é importante a gente projetar isso na interface, de deixar ela de forma intuitiva e fácil, para que seja fácil para o usuário usar, né, a usabilidade dos aplicativos, né, tem que ser coisa de uma forma fácil e intuitiva ali. A compatibilidade com sistemas operacionais, então nós temos que tratar isso, né, programar pensando já nos dois sistemas grandes dos sistemas operacionais, como Android e iOS, né. Os aplicativos devem ser compatíveis com vários sistemas operacionais móveis, como iOS, Android e Windows Phone. Desempenho, né? Os aplicativos devem ser otimizados para desempenho, para garantir uma boa experiência do usuário, mesmo em dispositivos com recursos limitados, né? Voltando só à questão anterior que o professor falou, está desatualizado aqui o Windows Phone, né? Nós temos outros celulares, empresas que usam sistemas operacionais próprios, mas que não são próprios, né? A base deles é Android, né? Então eles usam Android, personalizam o Android e usam como um sistema próprio deles, tá? O desempenho aqui, acabei de falar para os senhores, é armazenamento, né? Os aplicativos devem ser projetados para usar o mínimo possível de armazenamento dentro do dispositivo, né? Hoje o sistema operacional já usa bastante parte de armazenamento, né, dos celulares. Hoje é uma luta você ter espaço no celular, né? Daqui a pouco você deixa de usar o celular porque ele acabou o espaço. Muitos celulares são trocados e deixados para trás porque se perdeu o espaço ou porque o hardware já não atualiza mais com o sistema operacional atualizado. Então são motivos que fazem, né, a gente perder o celular aí. Conectividade. Os aplicativos devem ser projetados para funcionar com diferentes tipos de conexões, né, de internet, com diferentes tipos de Wi-Fi, 4G, 3G, o 5G hoje, né, aqui no Brasil. Em outros lugares é realidade outros Gs, né, mas nós estamos aqui no nosso 5G. Tá ok? Também temos que entender a parte da segurança, né, que é importante os nossos dados e os dados das pessoas serem seguros, né, as transações que nós realizamos por meio do aplicativo devem ser protegidas, né, contra acesso de pessoas não autorizadas e contra ameaças de segurança. Então nós temos que ter esse item dentro de um aplicativo, dentro do nosso celular, né, de segurança, tá? Todo aplicativo vai ter que trabalhar isso e vai ter que ter isso. Monetização, que é importante, porque ninguém trabalha de graça, né, turma? Todos nós precisamos ser remunerados, né? E nem relógio trabalha de graça, né? Se o objetivo é monetizar o aplicativo, é importante considerar diferentes modelos de negócio. Existem vários modelos de negócio para monetizar dentro da web, dentro dos aplicativos, né? Como compra no próprio aplicativo, ou publicidade dentro, né? As propagandas dentro dos aplicativos, ou uma assinatura ali, né? Mensal, trimestral, anual, né? Tá bom? Existem vários modelos, a gente pode estudar isso em nossas próximas aulas aí sobre essas monetizações, tá? E, por último aqui, não menos importante, né? Para mim é o mais importante, é os testes. Os testes são precisos ser feitos, porque
precisa ser testado e validado antes de ser publicado para o usuário. Imagina o usuário receber o aplicativo e cheio de bugs, não funcionando corretamente. Então ele não vai comprar, ou se ele comprou, ele vai pedir o dinheiro de volta, né? E você vai ter dor de cabeça com isso. Então é importante realizar rigorosos testes, validações, correções dos bugs e antes de lançar esse aplicativo, né? Então fica aí essa questão aí bem importante para a gente lembrar e marcar no nosso caderno, aí, no nosso coração, na nossa mente, essas referências ali, tá? De importância. Por outro lado, né, muitos softwares desktop não são compatíveis com dispositivos móveis, né, e não podem ser executados nesses aparelhos. E para ter acesso a esses programas em dispositivos móveis, é necessário desenvolver versões específicas para esses sistemas, ou usar soluções de virtualização e emulação. A gente já viu esse conteúdo em aula anterior, né, a gente até fez uma atividade sobre isso, e hoje eu trago mais uma atividade aí para a professora Nicole fazer com vocês aí, né, 5, 10 minutinhos aí vocês conseguem fazer. A atividade é essa aqui, então ela vai parar, vai deixar vocês aí com esse tempo aí para vocês resolver, tá? Nesse momento ela pode parar o vídeo aí. Se vocês já não tiverem feito, vocês podem fazer, tá? Vai estar também no Classroom essa atividade, eu não sei se vocês vão ter acesso na aula de hoje no Classroom, né, por motivos aí técnicos, mas provavelmente aí em casa ou amanhã, durante a semana aí, vai continuar essa atividade para vocês aí. Se vocês conseguirem desenvolver na sala, ótimo, né? Essa atividade aqui pode ser desenvolvida sim na sala, não requer uso de internet, de nada, né? Você pode fazer aí no teu caderno ou em um papel e depois enviar para o professor ou colocar no Classroom, tá ok? E depois de você ter resolvido essa questão, a resposta esperada que eu tenho para vocês, a resposta comentada é que, né, respondendo a aplicação lá, limitando a aplicação a tirar fotos, resolução superior a 768, 4.320 pixels, a aplicação ficaria limitada a uma pequena quantidade de dispositivos. O ideal é que no ambiente de desenvolvimento seja atribuído que a aplicação tenha configurações e ajustes da resolução se adaptando ao hardware dos dispositivos, né? Ou seja, essa resolução aqui ficaria muito alta para alguns dispositivos, alguns usuários não iam poder usar esse tipo de aplicativo. O ideal seria que o programador, quando desenvolvesse, atribuísse à aplicação a configuração de ajuste de resolução para o usuário, definir esses ajustes, né? Ou que seja adaptado automaticamente ali para o hardware que está instalando no momento, tá ok? Ele usa de inteligência ali para usar a resolução do próprio dispositivo que está disponível no momento, né? Tem dispositivo que vai estar disponível uma resolução, tem dispositivos que vai estar disponível outras resoluções, né? Dispositivos mais novos, alta resolução, dispositivos mais antigos, baixa resolução, e aí teria que resolver uma aplicação que atendesse às duas partes, né? As duas partes não, todas as áreas, né, disponíveis, né? Ou você faz uma coisa específica e já deixa claro já no começo da tua aplicação, né? Pode deixar isso na hora que for baixar. Por favor, verificar, né, o hardware, a disponibilidade, as limitações do hardware, ou já deixar já adequado, né, adaptando para o dispositivo já receber essa informação e ajustar conforme a sua necessidade, tá? A resposta seria baseada dentro disso aqui que o professor está falando, tá? Talvez você vai ter uma resposta diferente aí, mas se você responder dentro desse conceito aqui, tá? Já vai estar válido, já vai estar valendo, tá bom? Essa seria a resposta da nossa questão comentada, que eu espero que você responda aí com as suas palavras, tá? Da melhor maneira possível. E, então, fechando o conteúdo da aula anterior e da aula de hoje, a gente tem que fechar esse conceito aqui, turma, tá? O que é plataforma de desenvolvimento mobile? Então, a gente já viu quais que são as plataformas, falamos bastante sobre plataformas. Se você tiver dúvida, pode me colocar lá, me chamar no mural, pode me chamar ali, a gente tira essas dúvidas. Se tiver algum conceito aqui que ficou faltando, né, que você achou que ficou fraco, a gente revê, traz revisão nas próximas aulas, tá? A gente viu também que existem diferenças no desenvolvimento de um sistema operacional para o outro. Então, sim, existe, né, até por causa de linguagem e de jeito de organização, sistemas operacionais diferentes, modo de programar e desenvolvimento também são diferentes, linguagens também, né, linguagens diferentes. Outra questão que a gente viu são os fatores para desenvolvimento, né, bem-sucedidos de aplicativos móveis, né? Então,
são os fatores importantes para que seja desenvolvido um bom software, né? E que seja vendável, né? Que seja vendido com sucesso, tá? Então, como eu tenho outros conteúdos para falar com vocês, mas nessa aula de hoje, como a gente está num processo diferente aí, a gente vai ficar por aqui, tá? A gente fala no nosso próximo encontro. No próximo encontro a gente vai entender sobre a experiência do usuário, tá? O UX, tá? Então, ficamos por aqui hoje, turma. Uma boa aula para vocês e até o próximo encontro.